Olá, pessoal abençoado e seleto, a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Queridos, hoje nós iremos meditar um pouco aqui sobre a história do povo de Deus, por porquê que até hoje eles estão sofrendo, tá? Lá no Oriente. Por que que Israel hoje está sofrendo? É guerra constante, entendeu? Eu vou explicar para você aonde começou a causa, entendeu? De todas essas coisas. Eu vou tentar aqui resumir um pouco, porque senão fica muito longo o vídeo e você não vai querer me seguir. Mas desde já eu quero pedir para você que você me ajude, compartilhando, comentando, ok? Nos ajudando a levar a palavra de Deus para os quatro cantos desse planeta Terra, enquanto nós temos a oportunidade. Então, serei grato muito pela sua ajuda. Você vai estar compartilhando, você vai estar participando, entendeu? E nos ajudando a fazer a obra de Deus. Ok? Deus te abençoe e vamos lá. No capítulo 9 de 1 Reis, olha só que coisa linda. Em 1 Reis, capítulo 9, o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Deus aparece para Salomão pela segunda vez. Você vai ler, porque não vai dar para mim ler tudo. Eu não vou ler, tá? Eu vou só citar aqui alguns versículos aqui para você entender. Deus aparece a Salomão e Deus orienta Salomão. E Deus fala com ele que ele deveria andar no caminho correto. Porque se ele se desviasse, ele iria perecer. E todo mundo já sabe que Salomão, infelizmente, se desviou. Tá? Então, Deus aparece a ele, Deus conversa com ele e Deus orienta ele. Aí você vai ver que no mesmo capítulo, tá? O rei Gededias, conhecido como Salomão, ele fez uma aliança com Irão, rei de Tiro, tá? E Salomão deu a ele algumas cidades, porém essas cidades que Salomão deu para ele não era cidade boa, porque era uma cidade que, não fala, é terra de Cabu, entendeu? É uma terra que, perdão, é uma terra que não tinha fertilidade. Essas terras, sabe de quem era? Da esposa de Salomão, que ele casou com a filha de Faraó. E Faraó deu para ela essas cidades. Cidades ruins, cidade que não tinha nada de bom. E ali, Irão, rei de Tiro, falou assim, poxa lá, vida, você me deu umas terras muito ruins, né? Não tem assim? Isso lembra o quê? Lembra Caleb, né? Caleb com a sua filha Axa, né? Coitada dela, né? Caleb, ele está em guerra, ele pega e fala o seguinte, ó, quem entrar na cidade e conquistar a cidade, eu vou dar minha filha Axa para ele. Otiniel foi e conquistou a cidade. E aí, Caleb deu a ele a sua filha Axa. E aí, o que Caleb fez? Deu para ela umas terras, pessoal, muito ruim, umas terras que não tinha nada. Pensa num pai ruim, né? Caleb foi ruim. Só que a Axa, ela foi esperta. Ela desceu do jumento e foi falar com seu pai. E ele falou assim, o que é, minha filha? O que aconteceu? Eu disse assim, pai, o que aconteceu é o seguinte, o senhor me deu uma terra seca. Lá não tem nada. Lá é um deserto terrível. Me dá uma terra onde tem água, onde eu posso, meu esposo, né? Aí ele pegou e deu uma nova terra para Axa. Mas vamos lá. Olha o que aconteceu aqui. Capítulo 9 de 1 Reis. Deus aparece a Salomão e Deus fala com Salomão. Ok? E aí, preste bem atenção. No versículo 20, Deus fala, quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, e a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente. Salomão os reduziu, a tribo serviu até hoje. Ok?
Porém, os filhos de Israel não fez Salomão. Perdão, porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Porém, eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefe dos seus carros e dos seus cavaleiros. Mas vamos lá. Vamos falar desse povo aqui. Esse povo que Deus fala que era para destruir. Moisés, antes de morrer, Deus usa Moisés, e Moisés pega e fala, ó, a cidade que vocês vão possuir são cidades de pessoas idólatras, são cidades de pessoas perversas, e vocês têm que destruir totalmente aquele povo. Vocês não vão fazer aliança com esse povo. Vocês não vão tomar mulheres desse povo. Senão elas vão corromper vocês. E aí sabe o que aconteceu, pessoal? Aconteceu tudo o que Deus já havia dito através de Moisés. Eles não obedeceram à voz de Deus. Olha aqui. Deus pega e fala aqui em Juízes, capítulo, Juízes, puxa para trás, Juízes, capítulo 2. Aí o anjo do Senhor repreende os israelitas. E o anjo do Senhor chega e traz a memória deles, que eles não fizeram o que era correto. Eles não reconheceram que Deus havia tirado eles lá da escravidão, levado eles a uma terra que emanasse leite e mel, mas que Deus havia dado uma ordem para eles exterminar todas essas nações que eu citei para vocês, e eles, no entanto, não fizeram isso. Aí eles se arrependeram, e Deus, assim, capítulo 2 de Juízes, e o anjo do Senhor repreende os israelitas, e subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim, e disse, do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado, e disse, nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós, não fareis concerto com esses moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedeceste a minha voz. Por que fizeste isso? Uma pergunta, por que fizeste isso? Então aqui, Deus está dizendo o seguinte, ó, eu fiz uma aliança com vocês, mas vocês não cumpriu com a aliança comigo. Eu abençoei vocês, eu fiz tantas maravilhas na vida de vocês, mas eu só ordenei que vocês não fizessem aliança com esse povo. Esse povo aqui que eu li aqui em 1 Reis 9. Mas da onde surgiu esse povo? Eu vou mostrar para você. Da onde surgiu esse povo? Você vai ficar assim, abismado da onde que surgiu esse povo. Tá ok? Você vai falar assim, poxa da vida, sabe que eu não sabia que esse povo tinha vindo dessa geração? Exatamente, você não sabia, agora você vai ficar sabendo, tá? Então aqui em Êxodo 34, 12, Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo 34, 12, deixa para trás, Êxodo 34, 12, Êxodo 34, 12, diz o seguinte, guarda-te que não faças concerto com os moradores desta terra, aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. O que Deus está dizendo aqui? Mais uma vez, que não era para eles fazer aliança com esse povo. Que povo é esse? É o povo que eu mostrei para vocês aqui. Em Juízes, capítulo 2, tá? O anjo repreende. Também aqui em capítulo 9, na oração de Salomão, Deus se apresenta a ele e Deus fala que não era para poder ter aliança com aquele povo. Mas esse povo, pessoal, era um povo amaldiçoado. Um povo amaldiçoado. Amaldiçoado por quê? Porque eles eram descendente, sabe de quem? Descendente de Cão, que vem em Canaã. Quem foi Cão? Cão foi um dos filhos de Noé. Quando, após o dilúvio, Noé, ele plantou uma vinha e ele chupou muita uva
ele acabou se embebedando. E não sei se você sabe, né? Que o vinho, a uva em si, se você chupar muita uva, você acaba se embebedando mesmo. Você acaba ficando meio tonto. Entendeu? Essa aqui é a verdade. Muitos não parou para pensar nisso. Mas aí, esse povo era um povo descendente de Noé. Noé, de Cão. Capítulo 9, versículo 25. Então, vamos ler. Gênesis 9, 25. Vamos ver aqui, lá atrás, Gênesis 9, 25. Gênesis 9, 25. Deixa eu ver. Deus faz um pacto com Noé. Tá ok? Aí, Gênesis 9, 25. Ele despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo do servo, seja aos seus irmãos. Ok? E aí disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e lhe seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e lhe seja Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Preste bem atenção. Noé tinha 3 filhos. O mais novo, o Cã, ele vai e vê o pai bêbado, nu, vai e conta para os seus irmãos. Expôs a vergonha do pai. O pai, quando ficou sabendo, o pai amaldiçoou e abençoou os outros 2 filhos. Ok? Então, aí surgiu quem? Surgiu esse povo aqui, que está em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 7. 2 Crônicas, vamos lá, 2 Crônicas 7, 8. 2 Crônicas 7, 8. 2 Crônicas 7, 8. 2 Crônicas 7, 8. Vamos lá. 7, 8. E assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa de 7 dias, e todo Israel com ele, uma muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. E ao dia 8º, celebraram o dia da restrição, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. Mas o que tem a ver aqui? Aqui tem a ver, pessoal, a glória de Deus que desceu sobre a aprovação do templo de Salomão. Salomão, ele ora a Deus e Deus responde com fogo. E aí, a gente vai ver aqui no capítulo 9, tá? No capítulo 9, que ele, no capítulo 9, ele recebe, fala, de Deus uma ordem. E Salomão, assim, não cumpriu. Não cumpriu. E aqui, em 1 Reis, capítulo 9, versículo 20, tá? Deus fala com ele também e fala sobre essas nações, ok? Então vamos lá, vem comigo. Aí você vai ver também aqui, em Gênesis 39, olha aqui, em Gênesis 39, tá? Em Gênesis 39, deixa eu ver aqui o versículo, deixa eu ver se é Gênesis 39, deixa eu ver, Gênesis 49, Gênesis 49, pessoal, tá? Gênesis 49, versículo, vamos lá, rapidamente aqui, tá? No versículo 6, no 7, no 8, no 9, e no 10, e no 11, e no 12, tá? Então, aqui, no 7, a gente vê aqui Deus falando na boca de Jacó, quando Jacó está morrendo,
ele abençoa todos os seus filhos e alguns ele amaldiçoa. Então, do versículo 1 até o 7, ele amaldiçoa alguns filhos dele que foram rebeldes, entendeu? Que, como Levi, como Simeão e Levi, que são irmãos, e as suas espadas são instrumento de violência, e no seu secreto conselho não entre na minha alma, e com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram bois. E maldito seja o seu furor, pois eram fortes, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, eu espalharei em Israel. Mas Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa. Subisse, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e coma. Aleluia. Aqui nós sabemos que Jesus, ele veio da tribo de Judá, porque havia essa profecia na boca de Jacó, ok? Que o cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregam os povos. Então, aqui ele está profetizando sobre a vida da tribo de Judá e também sobre a vida de Jesus, que da tribo de Judá viria um que iria ser juiz, iria julgar, ia ser legislador, que é Jesus, é claro. Então, essas nações aí descenderam, tá, do filho de Noé, do Cã, porque ele foi amaldiçoado pelo seu pai e se espalhou pela terra, e aí o que aconteceu? Povoaram a terra e cresceram muito esse povo. E é um povo perverso, igual você está vendo aí na televisão. É um povo muito perverso, pessoal. É muito perverso mesmo esse povo. E aí a gente fica pensando, né? Mas e aí? O que aconteceu? Aconteceu que Moisés fala, da parte de Deus, que não é para fazer aliança, eles fizeram aliança. Mas aí, Deus, em tempo, pessoal, Deus sempre levantou juízes. E na medida que Deus levantava um juiz, trazia libertação para o povo. Mas quando o juiz vinha morrer, o povo esquecia de tudo e voltava na mesma prática do pecado. Hoje não é assim? O povo esquece de tudo que o pastor ensina, de tudo que a igreja ensina, e acabam virando as costas para o próprio Deus. Não para a igreja, mas para o próprio Deus, que tem levantado o homem de Deus para conduzir o rebanho. Então, Israel prevaricou. Não destruíram as nações que Moisés ordenou que era para ter destruído. E Moisés foi bem claro: se vocês não destruir, esse povo vai ser como um espinho nas vossas ilhargas. Vai ser um jugo na vida de vocês. E foi o que aconteceu. Entendeu? Foi o que aconteceu, pessoal. E aí, por que Deus mandou exterminar com todos eles? Porque era um povo amaldiçoado por Noé. Noé havia amaldiçoado esse povo. E agora, Deus confirma a palavra de Noé. Como que pode, né? Deus confirmar uma palavra dessa, né? De um homem. Deus confirma, pessoal. Quando o homem é de Deus, quando o homem é ungido de Deus, Deus confirma o que ele fala. Às vezes você acha meio esquisito, né? Como é que pode acontecer isso? Mas Deus faz isso. Deus honra a palavra do servo dele. Deus honra. E aqui nós podemos aprender um pouquinho da misericórdia de Deus. Porque Deus envia um anjo em Juízes capítulo 2. E o anjo fala com aquele povo. E aquele povo se arrepende. E Deus dá vitória, Deus dá livramento. A gente vai encontrar também várias passagens na Bíblia que Deus permitiu que os inimigos oprimissem o seu povo
mas o seu povo se arrependeu e Deus assim perdoou. Diferente da gente, né? A gente não consegue perdoar. A gente não pode ser hipócrita, né? Porque às vezes a gente lembra daquilo que a pessoa fez com a gente. A gente quer revidar. Mas Deus manda dizer: aprenda com o meu espírito. Aprenda com o meu espírito. Eu sou um Deus de misericórdia. Eu sou um Deus de misericórdia. Deus levanta um juiz, o juiz liberta o povo das mãos dos inimigos, e o povo fica ali na paz. O juiz morre, aí o povo vem uma nova geração, esquece do que aconteceu, porque é assim mesmo. O pessoal esquece do pão comido. Quem fala isso é minha irmã. A minha irmã fala isso, a minha irmã, a gente chama ela de Detinha, né? A minha irmã Detinha. Ela sempre fala que o pão comido é esquecido. É verdade. A pessoa, quando come, esquece que foi alimentado. Não é? O povo de Israel foi assim. Esqueceu que foi alimentado por Deus, esqueceram que foram protegidos por Deus. E viraram as costas para Deus e foram servir a outros deuses. Começa já lá, quando Moisés sobe no monte para orar. Arão vai, com medo do povo, ele vai e faz um bezerro de ouro. E ainda o povo fala que foi Deus, aquele lá era o Deus que tirou ele lá do Egito. Enquanto Moisés desce, Moisés fica indignado. E Moisés quebra as duas tábuas que tinha os mandamentos de Deus, né? Ali, e fogo de Deus consome aquele povo lá. E diz lá em Números que Moisés derreteu aquele bezerro de ouro e deu para eles beber ali. Eles desceram ao abismo, aquele povo, em idólatra. Então, eu fico pensando, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas também as pessoas têm que entender, mas Deus também é justiça. Se eu e você não atentarmos para a palavra de Deus e observar com detalhes, examinai a Escritura, porque cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que Deus está dizendo? Que é necessário que eu examine. Quando você vai no médico, o que o médico faz? Antigamente, os médicos, né, não falo mais antigo, mandava a gente colocar a língua para fora, colocava um negócio no peito, colocava nas costas, mandava falar 33, a idade de Jesus que morreu, né, 33, olhava as unhas, olhava nossos olhos, olhava tudo, examinava. Hoje, os médicos aí nem olham, estão sentados na mesa, o que você tem? Poxa, se a gente está indo no médico, é para o médico falar, não a gente falar para o médico. Entendeu? Pegou a visão ou não? Eu vou explicar. Quando a gente vai no médico, o médico tem que nos examinar. Não como hoje. A gente senta na frente do médico, ele nem olha para a gente e pergunta: você tem quantos anos? O que você sente? Tal. E não põe aparelho, não faz nada. Não examina. Assim são muitos crentes. Não examina a palavra de Deus. Examinar é, como eu falei, é o médico de antes, antigamente, que olhava os olhos para ver como é que estava, olhava a língua, mandava a língua para fora, colocava um aparelhinho nas costas, mandava falar 33, olhava as unhas, olhava tudo, examinava tudo, apertava o estômago para ver, tudo isso. Então, examinar a Escritura é você pegar a Bíblia e começar a examinar de verdade. Não é ler por cima, é examinar. Tá? E bem profundo ao texto. E aqui eu estou sendo bem profundo com vocês. Deus permitiu que Cã se tornasse um povo numeroso
mas era um povo amaldiçoado. Por isso que Deus não está no meio da multidão, como muitos pensam, né? Assim, a voz do povo é a voz de Deus. Nunca foi. Para terminar aqui. Para terminar. Se fosse assim, se a voz de Deus, se a voz do povo fosse a voz de Deus, como a gente vai justificar as igrejas sérias que estão passando por lutas, por dificuldades, onde o pastor se desdobra em 10, em 15, para poder manter a obra, enquanto que aquelas obras que tem multidões e fala, ó, Deus está lá, porque lá tem uma multidão de gente. Você está enganado. Deus nunca esteve no meio da multidão. Você pode ver lá em Juízes, quando Deus chama Gideão. Foi só 300. Não foram 32 mil. Foram só 300. De 32 mil, só 300 foram para a guerra que Deus escolheu. Então fica a dica aí para você, tá? E entenda que a maldição de algumas nações vieram por causa do pecado lá de Canaã, de Cã, filho de Noé. Então Noé amaldiçoou e ele, toda a sua linhagem, aí veio vindo outras nações ali, e hoje nós estamos vendo o que está acontecendo na atualidade. E Deus mandou destruir. Eles não destruíram. Agora, para terminar, a pergunta é bem simples. Você anda com aliança com pessoas erradas? Você tem pacto com pessoas que Deus já amaldiçoou? Mas Deus não amaldiçoou. Não amaldiçoou. Deus amaldiçoou. A bênção e a maldição está no poder de Deus. E também está no poder da boca do ser humano. No caso aqui, Noé amaldiçoou Cã, o próprio filho, menor, que viu ele nu e contou para os seus irmãos e expôs a vergonha do pai. Então pare e pense. Se você está andando com pessoas amaldiçoadas e que Deus não quer que você ande com pessoas amaldiçoadas, com pessoas de outra linhagem, que não é a mesma linhagem sua. Pare e pense. Ok? Vou ficando por aqui. Deus abençoe você. Não esqueça de compartilhar aqui a nossa live. E Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Um beijo e até a próxima, querendo o nosso Deus. Shalom, Adonai.